Olá pessoal, eu sou a Regiane, seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de livros, se inscreva, curta o vídeo, deixe um comentário, compartilhe com um amigo. Assim você vai ajudar o canal a crescer. Tá muito calor aqui na minha cidade, então eu estou com o ventilador ligado. Me perdoem se houver muito ruído de fundo do vídeo. Eu já estou me organizando para comprar um microfone decente. Logo o áudio do nosso vídeo vai melhorar, eu prometo. Bom, hoje eu trouxe uma tag literária que eu vi no blog da A Menina da Janela. Quem escreve este blog é a Laura. São 10 perguntas. Eu gastei mais de meia hora escolhendo os livros para responder essas perguntas e eu espero que vocês gostem. Vou deixar o link do blog da Laura aqui embaixo para vocês verem as respostas dela também. Bom, a primeira pergunta: qual a capa mais bonita da sua estante? Essa pergunta foi difícil de achar um livro, porque eu não compro livros por capas, eu não compro edições bonitas, eu compro livros pelo valor dele. Então, quanto mais baratinho é aquele lá que eu vou pegar. Então, eu não tenho belas edições na minha estante. As poucas edições bonitas que eu tenho foram presentes que eu ganhei, mas tem um livro que a capa dele me fez apaixonar ainda mais pelo livro. Na verdade, eu não comprei pela capa, eu comprei pela história, mas a capa foi uma surpresa à parte, que é Walden Vida nos Bosques, do Henry David Thoreau. Essa capa aqui é uma pintura. Vem parte dessa pintura no marca-páginas e no cartão. Ela é uma pintura de John Constable, de 1821, chamada de Hay Wen. Na tradução em português, é a carroça de feno. Essa pintura retrata uma cena rural do rio Stour, entre os condados ingleses de Suffolk e Essex. E eu acho ela linda, eu gosto de pinturas, ainda mais essa que é pintura a óleo. Então este é o meu livro que tem a capa mais bonita. Pergunta 2. Se pudesse trazer um personagem para a vida real, qual seria? Sem sombra de dúvida seria Hercule Poirot, da Agatha Christie. Eu amo as histórias do detetive belga, então com certeza eu ia trazer ele para a vida real pra gente ficar conversando sobre os casos que ele desvendou. Eu passaria horas tomando chá com Hercule Poirot. Pergunta 3. Se pudesse entrevistar um autor, qual seria? Eu não li muitos livros de um único autor, são poucos aqueles que eu li vários livros, mas uma autora que eu li bastante é a Agatha Christie. Então, se eu pudesse voltar no tempo e entrevistar um autor, seria ela. Adoraria saber de onde ela tira tanta criatividade para criar todos esses casos de mistério e de onde ela tira inspiração para criar tantos personagens, porque ela tem muitos personagens em seus livros. Pergunta 4. Um livro que não lerás de novo. E por quê? É meio polêmico isso, né? Mas um livro que eu não vou ler de novo, que eu estou até me desfazendo dele, ou ele vai para um sebo, eu vou doar para a biblioteca. Eu sei que eu não quero ele mais, porque é um livro que eu não vou ler de novo, que é A Primeira Vista, de Nicholas Sparks. Eu gosto dos livros de Nicholas Sparks, mas tem alguns que não funcionam para mim, e esse A Primeira Vista é um deles. Este livro aqui, ele é a continuação de O Milagre, eu não sabia, então quando eu comprei ele eu não tinha lido O Milagre, nem vou ler. A história de Jeremy, que ele muda para uma cidade porque sua noiva Lexi está grávida, e é uma história que me deu muitos gatilhos, porque temos apenas o ponto de vista dele, embora seja narrado em terceira pessoa, é só o foco do Jeremy, a gente não sabe o que a Lexi pensa, o que ela sente, a gente só sabe quando ela se abre, e ela nunca se abre. Ela tem muitos segredos com Jeremy. Ele abandona tudo. Ele abandona o emprego do sonho, ele abandona a família, os amigos, para ir para a cidade dela, para chegar num lugar onde as pessoas não gostam muito dele, o tratam meio esquisito, e ela é cheia de segredos com a avó. Gente, era muito irritante ler isso. Se eu fosse ele, tinha dado um pé na bunda dela e voltado para Nova York. Que menina chata. O final dele é um final típico de Nicholas Sparks, mas não me comoveu nem um pouquinho. Eu li ele na marra, quase abandonei esse livro várias vezes. E eu não vou ler de novo e não vejo a hora dele ir embora da minha casa. Pergunta 5. Uma história confusa. Eu não tenho nenhum livro que eu li que tenha uma história confusa, mas se fosse para mencionar algum ponto em um livro que eu não entendi, seria o livro Anna Karenina, que
que tem uma parte do livro que é muito focado em política. Nem o Lievin consegue entender. Ele vai para uma votação que está tendo e ele não sabe nem para qual partido ele tem que votar, nem ele entendeu o objetivo de tudo aquilo. Então eu achei bem confuso. Quando chegava essas partes políticas do livro do Tolstói, eu não entendia muito bem porque eu não conheço muito sobre a política da Rússia daquela época. Então eu achava essas partes confusas, mas o livro não é confuso. Outro livro também que eu comecei e abandonei ele umas 3 vezes, mas ele ainda tá na minha estante, eu ainda vou dar uma chance para ele, é Tio, de José de Alencar. Eu não diria que a história é confusa, mas eu achei um pouco complicado. É um livro que exige um pouco de você para ler. Os diálogos dele são difíceis de você entender quem é quem que tá falando. Esse foi um dos motivos de eu ter abandonado o livro, porque eu tava lendo e não tava entendendo quem é quem que tava falando. E se eu não tô inserida nesse contexto, eu não consigo avançar com a leitura. Então por isso que eu dei uma pausa nele, mas eu ainda vou dar uma chance para Tio, porque José de Alencar é um dos meus autores brasileiros favoritos. Pergunta 6. Um casal. Assim que eu li essa pergunta, o primeiro casal que surgiu na minha mente foi Fernando e Aurélia Camargo, de Senhora, de José de Alencar. Se você nunca leu Senhora, você precisa ler. É um livro maravilhoso, tem uma escrita super fácil e gostosa, muito poética, bem extravagante, ao estilo de José de Alencar. E Fernando e Aurélia são incríveis. Na história, eles são praticamente inimigos, o que torna a dinâmica dos dois bem engraçada, bem divertida. E por mais que ambos tenham que trabalhar muitas coisas em si mesmo, você torce pelo casal. Pergunta 7. 2 vilões que você gostou ou não. Eu escolhi um vilão que eu gostei e um vilão que fez o papel de vilão muito bem, que me fez odiá-lo, não odiando o que a autora fez, mas odiando o vilão mesmo, sabe? Bom, o vilão que eu gostei é o Luke de A Vida Invisível, de Ed La Rue. O Luke, ele é uma entidade, podemos chamar assim, que a Ed acaba invocando, e ele é o antagonista do livro inteiro. E eu gosto dele porque não tem como você odiar ele, por mais que ele faça coisas que a gente não concorde, a gente quer que ele liberte a Ed e ele não liberta. Ele é muito charmoso, gente. Sabe aquele vilão charmoso? É o Luke, então ele é um vilão que eu gostei. E esse é um livro que a mocinha fica com o vilão no final. Um vilão que me fez odiá-lo são os alemães em A Luz na Escuridão, da Sharon Cameron. Este livro é uma história real. É a história da Estefânia, que ela esconde 13 judeus no seu sótão, enquanto há soldados alemães no quarto ao lado, na casa em que ela está morando. Ela é uma garota polonesa durante a Segunda Guerra Mundial, de 14 anos, acho que ela tinha 14 para 15 anos, que tenta ajudar vários judeus durante a guerra. É um livro muito difícil de ler, no sentido de a cada capítulo é uma facada que você toma nas costas. A cada capítulo vem uma coisa pior. No próximo você pensa, agora eu vou respirar um pouco. Não, você não respira. Você prende a respiração do primeiro ao último capítulo. É uma moça que merece todas as honras do mundo pelo que ela fez. Ela não tinha obrigação nenhuma de salvar aquelas pessoas. E voltando ao foco da pergunta, eu odiei os alemães neste livro. Um personagem que você mataria. Bom, eu não pensaria 2 vezes em matar o Kevin, do livro Um Porto Seguro, do Nicholas Sparks. É um dos meus livros favoritos dele, foi muito gostoso de ler. Aquela leitura relaxante para você fazer num final de semana. Kevin, ele é um marido abusivo da sua esposa Kate, que foge dele. Nesse livro a gente tem uma história de fuga, então ele é um personagem que eu mataria com certeza. Pergunta 9. Se pudesse viver em um livro, qual seria? É uma pergunta difícil, porque tem muitas histórias que, por mais que eu gostei delas, eu não sei se eu queria viver naquele mundo. Se fosse para viver em um livro, eu escolheria um livro de fantasia, porque se for para eu viver numa realidade parecida com a minha, eu fico na minha mesmo. Então o livro que eu escolhi é A Bela e a Fera. Por mais que a Fera tenha mantido a Bela em cativeiro, dá tudo certo no final, ele se torna um príncipe e ainda dá uma biblioteca de presente para ela. Então eu viveria em A Bela e a Fera. Pergunta 10. Qual o teu maior livro e menor livro? Bom, meu maior livro, Casa de Céu e Sopro, da Sarah J. Maas. Esse também é um livro que eu não leria de novo. Eu só não coloquei ele como um livro que eu não leria, porque ele é o meu maior livro, eu não queria repetir livros. Ele tem 922 páginas. Então foi um livro que eu levei, eu acho que
uns 20 dias para ler, que é uma história fluida, né? Você começa a ler esses livros de fantasia gigante da Sarah e vai embora, porque quer saber como vai terminar, mas eu li isso aqui na força do ódio, na raiva, não vou ler a continuação, por mais que eu tenha gostado de um casal aqui, que era o Han e a Daybride, gostaria muito de saber como os dois ficam no próximo livro, mas a autora estragou tanto a Bryce nesse livro, gente, tudo de errado que dá nesse livro é culpa dela, que personagem chata. No primeiro livro ela não era assim, então me fez pegar ranço da história, mas esse é o meu maior livro. E meu menor livro é Epiteto, A Arte de Viver, que tem 80 páginas. É um livro de filosofia, as filosofias de Epiteto. Eu nunca tinha lido nada de filosofia, queria começar por algo simples e eu escolhi o Epiteto e gostei bastante. É um livro que você pode ler um trecho por noite, porque ele é dividido dessa forma. É um livro que tem 43 páginas. E o resto dele é o mesmo livro, só que em inglês. Então, quem está aprendendo a ler inglês, pode ler em português e depois ler em inglês e tá tudo num só. Ele era tão pequenininho que eu acho que não compensava lançar só ele, precisou colocar a edição em inglês aqui também. Bom, era essa a tag literária. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros, se você concorda com a minha opinião a respeito deles, comentem aí embaixo. Curta o vídeo, se inscreva, visite meu blog e nos vemos nos próximos vídeos.